Colegas, eu vou comentar o nosso primeiro código da era republicana. Em 1890 foi publicado o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Foi uma legislação que surgiu imediatamente à proclamação da República. O Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, instituiu esta que seria, portanto, a primeira tentativa de nós adotarmos aqui no Brasil os ideais do iluminismo, os ideais do humanismo, os ideais da Revolução Francesa. Os republicanos que assumiram o poder por um golpe de Estado, por uma movimentação militar, tão somente sem a participação popular, em 1889, eles tinham um conjunto de ideias que se completavam e que davam uma característica um tanto confusa, digamos assim, do que poderia ser a nossa modernidade. Razões práticas levaram à proclamação da República. O descontentamento dos militares, principalmente os integrantes do Exército, que tinham participado da Guerra do Paraguai, alegavam que não eram devidamente valorizados pela corte, pela coroa, pelo governo imperial, foi um dos motivos para a proclamação da República. Segundo, o modelo de produção baseado na mão de obra escrava estava absolutamente em descompasso com a maioria das outras nações. Havia uma pressão internacional muito grande, a Inglaterra principalmente, não é? Que tinha grande influência aqui no Brasil, na América do Sul e no mundo todo, tinha uma política muito clara de retalhar, de pressionar os estados que ainda mantinham a escravidão. Portanto, a necessidade de mudar isto, né, também foi um fator que levou à alteração do regime da monarquia para a república. As ideias que influenciavam a questão teórica que estava na cabeça, nos debates dos republicanos, eles tinham origem em três fontes principais. A maçonaria, movimento europeu, né, que teve grande influência em setores intermediários e setores superiores, a elite nacional, seja ela intelectual, seja ela elite econômica, surgida principalmente na França, esta vertente da maçonaria que pressionava, portanto, aqui os seus integrantes para que se desenvolvesse de uma forma mais racional nosso país. O positivismo kantiano de Augusto Comte, que pretendia levar o cientificismo ao extremo, né? Comte dizia que estávamos ingressando numa era de supremacia absoluta do pensar científico, né? A era da ciência. E, por conseguinte, era possível também, em termos de exercício de governo, em termos de análise de ciências sociais, a ser utilizado os elementos, a metodologia das ciências naturais. Aqui no Rio Grande do Sul, muito fortemente, isto influenciou os primeiros governantes, notadamente o nosso primeiro governador, não é? O nosso famosíssimo inspirador da nossa primeira Constituição Estadual, Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos foi um expoente deste pensar, não é, positivista. Também havia uma influência do liberalismo norte-americano, do liberalismo não tanto econômico, mas o liberalismo político dos Estados Unidos da América. Rui Barbosa, que teve grande influência na formatação da República, era um intelectual de um conhecimento absolutamente invejável, superior à média de todo o restante da elite. Rui Barbosa tinha grande admiração pelos Estados Unidos. Tanto é verdade que a influência dele, do pensamento dele, a interferência que ele teve, inclusive, na redação dos primeiros diplomas constitutivos da República, notadamente da Constituição de 1891, não é? A
forma de pensar de Rui Barbosa levou, inclusive, a colocar-se esse nome, né, na nova república, não é? Estados Unidos do Brasil, numa referência óbvia, né, ao nome da República do Norte, Estados Unidos da América. O código, enfim, que foi anterior, inclusive, à promulgação da Constituição, pretendia, então, elevar ou trazer o pensamento jurídico penal a esta visão política. Desgraçadamente, o Código teve uma trajetória infeliz. E por quê? Por duas razões básicas. Primeiro, ele foi feito muito às pressas. Observem que a República foi proclamada em 15 de novembro de 89 e já em outubro, menos de um ano, já estava pronto, então, este produto para regular uma área importante da vida nacional, com a pretensão de, como dizem hoje, não é, ter um viés ideológico muito claro. Pois então, o código foi feito às pressas e meio que essas ideias em algumas situações entraram em conflito. Havia um cientificismo, uma ideia de que de repente dava para resolver coisas que são muito difíceis de serem resolvidas com prognósticos legais. Segundo problema enfrentado pelo Código de 1890 foi que o país, a partir da proclamação da República, viveu sob constantes conflitos. Aquilo que estava represado em termos de separatismo no nosso país, que a coroa conseguia manter abafado algumas ideias diferenciadas de alguns setores ou de alguns lugares do nosso país, não puderam mais ser contidos. Aconteceu uma série de revoltas no norte, no sul, né? Aqui nós vivenciamos aquela guerra terrível que aconteceu entre Maragatos e Chimangos. Lá em Canudos, logo que começou a República, estourou aquele movimento que foi absolutamente significativo, né? Até hoje deixa marcas aí no debate nacional. E uma série de outros levantes fez com que os primeiros presidentes da República, até porque eram militares, né, tinham uma visão de que a democracia tinha que ser exercida com uma certa retidão, né, com um certo limite, não estavam afeitos ao debate aberto, porque, né, acostumados ao princípio da hierarquia e da disciplina. Portanto, logo lançaram mão de instrumentos constitucionais para implantar aquilo que se chamava então, e que até hoje se chama na Constituição, situação de estado de sítio. Com isso, quando há o estado de sítio, quando havia o estado de sítio, como quando há, por um acaso hoje, o estado de sítio, os elementos que caracterizam uma legislação democrática ficam em suspenso. Portanto, houve prisões, julgamentos, sumários, prisões sem a devida motivação. Uma série de questões aconteceram de forma muito tumultuada e tumultuante, ao ponto dessa codificação começar a perder a importância, perder a relevância e ser alterada muitas e muitas vezes. Tanto é verdade que quando, 30 ou 40 anos depois, em 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, entre tantas coisas que Getúlio Vargas cuidou de alterar de imediato, foi a legislação penal. Em 1932, ele fez uma reforma provisória no direito penal, que se tornaria definitiva com o Código de 1940, mas em 1932 ele havia determinado, então no final do ano, ele pôs em vigor uma reforma no Código que foi nominada de Consolidação das Leis Penais. Em 14 de dezembro de 1932 foi publicada, essa Consolidação das Leis Penais,
que foi um trabalho elaborado por um juiz, um desembargador, denominado Vicente Piragibe. Ele basicamente fez o seguinte: separou tudo aquilo que no entendimento dele não precisava mais vigorar, porque estava defasado, porque estava em conflito com o espírito da legislação maior. Ele preservou aquilo que, segundo ele, era algo que ainda deveria de ser mantido, e ele completou essas lacunas, esses espaços, com elementos novos. Fez, digamos assim, uma meia-sola na legislação que estava completamente fragmentada a partir daquelas várias alterações que eu mencionei antes. 1932, então, surge a consolidação das leis penais, sendo, portanto, a segunda grande intervenção que tivemos no nosso direito penal da República. Getúlio tinha um compromisso com a reformulação do direito em geral. Getúlio era um seguidor daquela corrente positivista lá do início da República. Ele era um herdeiro, de alguma forma, de Júlio de Castilhos. Ele principalmente era herdeiro do sucessor de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, e ele muito sabiamente ou muito cautelosamente foi propondo e implementando alterações na legislação, inclusive na lei penal. Getúlio fez a passagem definitiva em 3 aspectos que nos interessam aqui para nós registrarmos. Primeiro, ele transportou o direito penal, seus governos sucessivos, a reforma de 32 e a reforma de 40, transformou o direito penal num direito penal moderno, direito penal brasileiro num direito penal moderno. Tudo aquilo que havia de discussão em nível mundial, de alguma forma foi sopesado para ingressar ou não nessas 2 legislações. Ele não era um liberal, ele não era um apaixonado pelos direitos e garantias individuais. Por conseguinte, a legislação ficou do tamanho da dubiedade, digamos assim, que Getúlio Vargas tinha a respeito deste conflito entre segurança e liberdade. Mas, enfim, na República nós podemos dizer que nós iniciamos definitivamente uma caminhada em prol da submissão da nossa ordem jurídico-penal aos grandes ideais da humanidade, principalmente os ideais de liberdade, das garantias individuais e da igualdade perante a lei. Isso vai só se encerrar, esse ciclo definitivo, com a Constituição de 1988. Mas um passo importante foi dado, primeiro com a codificação de 1890 e depois com essa intervenção que os governos getulistas tiveram na nossa legislação. A discussão sobre o que se realiza em definitivo em termos de humanização do nosso direito com a Constituição de 88, nós discutiremos em outro momento. Um grande abraço e bons estudos.